Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que cai em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia Santa Rita de Cássia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a reflexão da Palavra de Deus, do 15º domingo do tempo comum, que na liturgia das horas que nós padres religiosos e religiosas rezamos, corresponde à terceira semana do Saltério. E nesse domingo, o Evangelho, um pouquinho longo, nos fala do semeador, que saiu semeando a semente. Vários foram os terrenos que a semente caiu. Lançou em lugares pedregosos, mas não deu fruto. Lançou em outros lugares que também não produziu nada, não deram importância, à mensagem de Jesus. E quais são esses terrenos que nós podemos nos referirmos? É cada coração. O terreno é o nosso coração. A semente
é a palavra de Deus. Se nós acolhemos essa palavra com alegria, ela produz frutos, e frutos em abundância. Se nós acolhemos com fé, com convicção da nossa vocação de discípulos e missionário de Jesus ressuscitado, essa semente dá frutos, e frutos bons, muitos frutos mesmos, como nós ouvimos aí no final do Evangelho. Uns dá 60, outros dá 100, outros 60 e outros 30. Então, Jesus compara o reino do céu como esse terreno. E esse terreno, na liturgia, se refere ao nosso coração. E nós temos uma fé profunda, uma fé convicta, né? A semente, ela germina, ela produz fruto. Se a gente procurar alimentar dentro de nós a nossa fé. Essa fé que nós recebemos no dia do nosso batismo. Se nós alimentarmos esta nossa fé, essa fé permanece, essa fé enraiza. Essa fé, ela não se acaba, mas pelo contrário, ela aumenta cada vez mais no nosso coração. E para que isso aconteça, é preciso nós fazermos aquilo que o apóstolo São Paulo fala: reaviva o dom da fé que está dentro de mim. Então, se eu tenho uma fé assim só de momento, por exemplo, uma fé superficial, só quando encontro a graça, quando Deus me satisfaz, e nunca mais eu venho participar da comunidade, então essa fé não pode produzir, não produz efeito, não dá frutos, o fruto a semente não cresce, a semente não germina. Então, para a semente crescer e dar fruto, é preciso nós alimentarmos dentro de nós com a nossa fé, com a palavra de Deus, reavivando cada dia, cada momento da nossa vida, a nossa fé, né? Que é compromisso, que é fidelidade a Deus, no sim que Deus deu a cada um de nós, a cada chamado que Deus faz a cada um. Deus chama cada um para uma vocação. Qual foi a vocação dos apóstolos que Jesus escolheu? Foi continuar a sua missão salvadora, redentora, né? No mundo, né? Então, é preciso nós assumir para valer o nosso compromisso cristão, para que possamos ser de verdade terreno bom, que não sufoque a semente, que não deixe a semente morrer, mas pelo contrário, que ela possa crescer, ela possa germinar e produzir frutos, e frutos em abundância, como nós ouvimos aí, 30 e 60, né? E outro 30. Então, cada um rendeu um pouco, porque caiu em terra boa, caiu no terreno bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.